E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Coloquei o gol do Eric aí, hein? Possível reforço do Vasco. Gostou ali? Explosão, batendo de canhota. A gente vai falar mais do Eric aí, um reforço que pode chegar aí pro campeonato da Série B. Mas antes vamos falar dessa decisão que o Vasco tem amanhã aí contra a Ferroviária, primeira fase da Copa do Brasil. A Ferroviária é um time aí que tem alguns jogadores experientes. Eu quero colocar aqui para vocês na tela jogadores que já tiveram aí no cenário nacional. Por exemplo, o goleiro aí, o Saulo, que já passou pelo Santos. O Bruno Mezenga, que é revelado pelos Mulambos, né, jogou o campeonato da Série B do ano passado pelo Goiás. Tem também aí, ó, William Correa, jogador que já disputou Série A, joga Série B também, jogador muito experiente. Tem o João Lucas também aqui que eu gostaria de destacar, disputou campeonatos da Série A pelo Avaí, pelo Ceará, e também o GG que foi revelado pelo Botafogo. É um time aí que a gente pode destacar os resultados contra times mais conhecidos que eu vou falar aqui. Na estreia do Campeonato Paulista contra o Corinthians foi um 0-0 na casa do Corinthians. Empatou também com o Bragantino, Red Bull Bragantino, perdeu para a Ponte Preta, um time que a gente vai enfrentar na Série B, né? A Ponte Preta que não vem bem das pernas, inclusive demitiu o seu treinador, e uma derrota aí para o Palmeiras por 2-0. É um time aí que não faz uma campanha de excelência, né? Tá caminhando de certa forma bem aí no Campeonato Paulista, é um time que é o terceiro no seu grupo, o grupo do São Paulo, tá a 4 pontos ali da zona de classificação, né? Atrás do São Bernardo, então é um time aí que pode trazer sim dificuldade pro Vasco. Tem muitos jogadores ali de intensidade, de velocidade e, como eu citei aqui, jogadores experientes. Então o Vasco precisa estar ligado, não pode sair perdendo porque o Vasco tem muita dificuldade. O ideal é o Vasco abrir o placar e aí tentar sair nos contra-ataques. Se o Vasco sair perdendo aí, eu acho que vai ser bem complicado porque o Vasco tem muita dificuldade contra times aí que jogam fechadinho e saem no contra-ataque. Então, na minha opinião, é o ideal o Vasco sair ganhando e realmente aí a Ferroviária atacar o Vasco, e aí o Vasco ali com o Peck, com o Bruno Nazário, construir os espaços com o talento do Nenê, o Vasco sacramentar aí a sua classificação. Pelo amor de Deus, Vasco não vai me aprontar não, porque pelo menos da Ferroviária aí não dá para ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Vamos seguir o nosso vídeo aqui falando de renovações, né, família vascaína? O Vasco renovou aí o contrato do zagueiro Ulisses até 2024, do atacante Figueiredo, né, que fez uma excelente copinha esse ano, até 2025, e do Peck, que sem dúvida nenhuma vem sendo um dos destaques aí do ano até 2026. O Ulisses a gente tem que esperar realmente aí para ver se vai ajudar na Série B. Provavelmente acho que a zaga titular vai ser Quinteiros e aí o Anderson Conceição. Acho que o Ulisses vai voltar para a reserva do Vasco. Figueiredo é um jogador que se destacou na Copinha e não teve aí a chance ainda de se destacar no profissional. E o Peck, claro que a gente tem que renovar, porque como eu disse, vem sendo um dos destaques do Vasco. Gostei, acho sim que o Vasco tem que renovar com esses jogadores e aí ver se realmente vão se destacar esse ano, vão poder ajudar o Vasco e o Vasco futuramente aí se beneficiar com alguma venda aí dos seus ativos, família vascaína. E o Vasco segue no mercado aí para reforçar o seu elenco, família vascaína, é isso mesmo, de uma maneira diferente do que foi no ano passado, onde a gente criticou bastante o Alexandre Passe, que não via aí os campeonatos estaduais como uma possibilidade, preferiu contratar os refugos aí, que já não tinham mais espaços no futebol da Série A, né, com Marquinhos Gabriel e Morato, Léo Jabá, entre outros. O Vasco aí dessa maneira olha agora para o mercado aí dos campeonatos estaduais e surgiu o nome do atacante Eric, que vem fazendo uma grande temporada lá pelo Ipiranga, né, no Campeonato Gaúcho. Eu vou trazer aqui o jornalista que passou essa informação e ele vai explicar aí como é que tá a situação aí do atacante Eric, que hoje está no Ipiranga e pode reforçar o Vasco para o Campeonato Brasileiro desse ano. Se liga só. Na última semana, o Ipiranga anunciou a renovação de contrato até o final de 2023 do jogador Eric, mas isso não vai impedir que o jogador deixe o clube após o término do campeonato estadual. Sim, porque Ipiranga, jogador, empresário e o Vasco da Gama já acertaram a sua ida
para o clube carioca. Como é que vai acontecer a ida deste jogador para o Rio de Janeiro? O Ipiranga vai emprestar o Eric para o Vasco até o final do Campeonato Carioca. Por isso, vai receber um valor de R$100 mil, sendo que, ao término desse empréstimo, o Vasco vai exercer ou pode exercer a opção da compra por R$1 milhão. Neste R$1 milhão, o Ipiranga detém 50% do valor. Os outros 50% ficam com o jogador e o empresário do jogador. Então, Eric vai para o Vasco por empréstimo, o clube recebe 100 mil e caso aceite o Vasco exercer o direito de compra, ele vai para a equipe cruzmaltina em definitivo e aí o Ipiranga recebendo um valor de 500 mil reais. Então tá aí, família vascaína, o Eric que pode ser o reforço do Vasco aí para o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco segue atrás de atacantes de lado de campo e o Eric vem jogando nessa função, inclusive vou mostrar a escalação do time do Ipiranga contra o Internacional e a gente vê aí o Eric aberto pelo lado direito e o Vasco precisa muito, já que o Bruno Nazário sinceramente não tá conseguindo render, né, pelo lado do campo. A gente vê aqui os números do Eric, né, falar aqui para vocês, ó, é um jogador de 25 anos, 61 jogos, 6 gols, 6 assistências, dos 61 jogos, apenas 17 como titular. Essa é uma informação do Twitter do Arena Cruzmaltina. Então são números que não impressionam, mas o Vasco realmente precisa de opções de jogadores de lado de campo e infelizmente com essa situação financeira aí horrível, o Vasco realmente vai ter que ir atrás de jogadores dos estaduais e espero eu que possa aí se destacar, realmente ajudar o nosso Vascão, família vascaína. O Levenciano, através do seu Instagram, se posicionou em relação ao jornalista Rodrigo Capello, que vem falando aí, né, a sua opinião sobre a SAF, inclusive fez uma coluna dizendo que o torcedor tem que tomar cuidado com a oposição dessa diretoria aí, precisa analisar bem essa situação de SAF, cuidar com a opinião da oposição. E ele foi citado hoje, né, o Levenciano, no programa Redação Esporte TV, e eu quero trazer aqui esse desabafo dele aqui no Instagram dele. Vamos abrir aspas aqui para o Levenciano, se liga só. Hoje fui citado pelo jornalista Rodrigo Capello no programa Redação Esporte TV, de forma desrespeitosa e inverídica, razão pela qual requeri a direção de jornalismo da emissora direito de resposta. Aguardo então para responder o jornalista no mesmo espaço. Aproveito e indago a diretoria sob júdice se o senhor Capello ou qualquer outro jornalista sabe algo do contrato da venda da SAF no Vasco, que beneméritos, conselheiros, sócio-torcedores do Vasco não saibam. Será possível que uma diretoria que não divulga sequer ao seu conselho as garantias dadas por um empréstimo, por alegar confidencialidade, pode passar informações privilegiadas a um jornalista? Vivemos tempos obscuros e nada democráticos no nosso clube, onde diferem de outros clubes. A SAF não está sendo discutida de dentro para fora, mas imposta de fora para dentro, com o uso intenso da mídia esportiva, que nunca morreu de amores pelo nosso clube. No dia 5 de março, reforço que estarei na manifestação em São Januário contra a SAF, neste modelo e desta forma, empurrada a goela abaixo dos vascaínos, sendo apresentada como a única solução para o clube. Neste dia, entregarei uma carta definitiva a todos os vascaínos, na qual resumirei tudo o que vivi, senti e busquei construir até hoje para o nosso clube, desmascarando essa diretoria fake, pois pela primeira vez já apresentarei todo o público as soluções financeiras que trouxemos através de um projeto, plano de negócio e modelagem financeira, e que foram guardadas em sigilo estratégico até a data de hoje, para mostrar a todos que há sim outras soluções que não impliquem na venda de ativos. Aguardo todos no dia 5/3, entre as 9 à 1 da tarde, em São Januário. Tá aí, família vascaína. Realmente, eu fico... Vocês sabem a minha opinião aqui. Eu sou contra a SAF, não contra o modelo da SAF, mas contra a SAF nesse momento, definida por essa gestão. Eu não canso de falar isso aqui. E temos que tomar cuidado, sim, né, com jornalistas aí, por exemplo, o Rodrigo Capello da Globo, que de alguma maneira quer, sim, colocar na cabeça do torcedor que essa é a saída do Vasco. E aí eu acho que fico aqui com esse depoimento do Levenciano, principalmente aqui no final, onde ele diz aí que vai apresentar então a tão famosa, as famosas cartas de intenções aí, que poderiam trazer recursos
para o clube. E aí não precisaria aí da venda do futebol do Vasco. Acho que é uma situação que a gente deve acompanhar e deve sim aí saber se é verdade ou não, porque diversas pessoas aí dessa atual gestão, cadê essas cartas? Nunca vi isso. E aí ele vai provar aí, desmascarando, como ele disse aí, o Jorge Salgado, que coloca na cabeça do torcedor que essa é a única saída da família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.